Capítulo 6. A família em primeiro lugar. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Um fazendeiro estava arando seu campo próximo a um canal. O dia estava quente e a margem de um córrego era um lugar convidativo para seu filho brincar. O pequenino jogava alegremente pedras e paus na corrente veloz, enquanto o pai arava deixando uma pequena nuvem de poeira em seu rastro. De vez em quando o fazendeiro observava onde o filho estava, preocupado com a correnteza do canal. Mas quando ele via que estava tudo bem, relaxava e se concentrava em preparar o solo para o plantio. De repente algo saiu errado. "Socorro, papai, socorro!" Olhando na direção do grito desesperado, o pai viu que o filho havia desaparecido. Rapidamente subiu no trator e conseguiu reconhecer a mão de seu filho agarrando um fino galho de um salgueiro. A fria e lamacenta corrente estava sugando as pernas do garoto, que lentamente perdia as forças. Esse era o momento máximo de perigo que todos os pais temem. Era necessário tomar imediatamente alguma atitude. O fazendeiro gritou, encorajando o filho: "Segure firme, filho, segure firme, até que eu termine de arar outro pedaço." Inacreditável, você diz. Gostaria que fosse, mas, amigos, esse era eu, e provavelmente seja você também. Como posso afirmar isso? É porque vejo a cena se repetir. Os pais estão tão envolvidos com suas preocupações diárias e em seus interesses egoístas, internet, animais de estimação, hobbies, leituras, amigos, esportes e outros, enquanto seus amados lutam contra a veloz correnteza da vida que está quase a ponto de vencê-los e tragá-los. Os executivos estão ocupados demais para atender às necessidades reais de suas famílias. Eles não controlam seus negócios, mas são controlados por eles. Têm sido envolvidos por suas atividades, vivem para elas. Pastores, pregadores, evangelistas, líderes de ministérios e líderes da igreja estão atendendo às necessidades de suas congregações, igrejas, do mundo todo, enquanto as necessidades de suas famílias são negligenciadas, ignoradas e deixadas de lado. Nossas famílias estão se debatendo enquanto relutamos em sair de nosso trator e ainda assim dizemos que a família é o alicerce da sociedade. Se ela desmoronar, a sociedade desmorona. Famílias são únicas na estrutura da civilização e nenhum país, estado ou programa federal pode consertá-las, nem mesmo se bilhões de reais fossem investidos nela anualmente. Não funciona porque famílias precisam mais de pais que de dinheiro, mas de pais verdadeiros, em todos os sentidos da palavra, que digam às suas famílias: "Segurem firme, já estou chegando, aguentem, estou indo agora, só mais um pouco e estarei ao lado de vocês para tirá-los dessa vala, peguem na minha mão e lhes mostrarei a saída." Nossas crianças precisam ouvir isso quando seus colegas as pressionam. Nossa esposa precisa ouvir isso quando está cansada e perturbada. Confusos. A verdade é que os homens de hoje estão confusos, porque não são mais os patriarcas no lar, os sacerdotes da família, às vezes nem os protetores e provedores. Na realidade, em muitos lares, o pai simplesmente está ausente. Um homem que falha nessas funções básicas é um fracassado, independentemente de suas realizações políticas, profissionais ou no campo esportivo. Atualmente, nossas famílias são problemáticas porque ninguém consegue ajudar os pais. Quando o pai está confuso, toda a família fica confusa e, consequentemente, igrejas ficam problemáticas. Muitas pessoas bem-intencionadas tentam consertar a igreja com programas e reformas,
Mas não é possível a menos que consertem os pais. Quando isso acontece, eles unem a família novamente. Uma família unida restaura a igreja. Esse foi o método que Cristo usou. Ele não tentou modificar a nação judaica de cima para baixo. Em vez disso, trabalhou com homens, um coração por vez. Assim foi com Nicodemos, com o centurião romano, com Mateus, o coletor de impostos, com Pedro e André, os pescadores, e até com o endemoniado que vivia nas tumbas de Decápolis. Trabalhou para uni-los a si, a única fonte real de poder. Quando se ligaram a Jesus, a vida deles foi transformada. Dessa forma, eles revolucionaram suas famílias, comunidades e até transtornaram o mundo, de acordo com Atos 17, verso 6. E assim deve acontecer conosco hoje. Cristo está buscando nos levar a uma conexão viva com Ele, que transformará nossos pensamentos, sentimentos e hábitos para sermos como Ele. Assim, fortalecidos, podemos nos tornar guias para a nossa família, liderando, brincando, falando, nutrindo, corrigindo e, acima de tudo, firmando-os em Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Um rato na vasilha de biscoitos. Quando funciona em casa, funcionará em qualquer lugar. E quando não está dando certo no lar, não se iluda. Você não tem um cristianismo genuíno, independentemente de seu conhecimento, zelo ou atividade. Não consigo contar o número de vezes que conheci filhos de líderes de ministério com seus olhares tristes e miseráveis. Papai não tem tempo para mim. Ele é muito ocupado. Vivemos essa errônea interpretação de cristianismo que tem alienado nossos filhos e tentamos vendê-la ao mundo. Tentamos ansiosamente expor nossa religião, mas temos nos esquecido de algo. Entenda, o fato de um rato estar dentro de uma vasilha de biscoitos não o torna um deles. Ir à igreja, levar os filhos e sentar juntos durante o culto não nos torna cristãos. Cristianismo é viver a vida de Jesus. É ouvir diariamente nosso treinador divino e seguir seu plano em todas as transações da vida. É nos entregar aos nossos amados assim como Cristo se entregou pela igreja. Se nossa experiência cristã é genuína, por que os índices de divórcio entre os membros da igreja são praticamente iguais aos do mundo? Temos realmente algo a oferecer a eles? Se temos, então por que nossos casamentos são tão conturbados quanto os deles? Como podemos endireitar os casamentos dos outros se os nossos estão desmoronando? Estamos perdendo alguma coisa? Adicionando e subtraindo. Acredito que o problema é que temos perdido de vista a ordem do Evangelho, que é muito parecida com a matemática, na qual você deve dominar o básico antes de ser capaz de realizar com sucesso operações mais complexas. Você deve dominar adição e subtração antes de progredir para multiplicação e divisão. No cristianismo, adição e subtração significa aprender a cooperar com a graça divina. Graça é concedida a cada um de nós, ou seja, Deus está presente na vida de cada indivíduo, implorando, rogando, chamando, tentando salvá-lo no presente, aqui e agora. Mas isso não o torna cristão. Cada indivíduo cristão ou não pode reconhecer a mão de Deus em sua vida, mas não significa que esteja salvo. Você pode ser amado e protegido por Deus e ainda ser um rato na vasilha de biscoitos. Deus fica frustrado quando não fazemos mais do que meramente apreciar os benefícios de suas bênçãos. Aceitamos sua graça como um presente e orgulhosamente exibimos o presente aos outros, dizendo-lhes que devem adquirir o deles também. Mas Deus não quer apenas que recebamos seu presente, Ele quer que o abramos,
Quando abrimos o presente de sua graça, descobrimos que ele nos transforma de rato em biscoito. Nosso lar é tanto nosso campo de testes quanto nossa escola. Nossa conduta no lar revela se estamos verdadeiramente respondendo à graça divina ou apenas nos enganando. Quando a vida é transformada pela graça de Deus, o marido ama a esposa com a mesma devoção que levou Cristo à cruz. Os pais abrem mão de seu próprio tempo e interesses e se empenham em favor de seus filhos, assim como o Pai Celestial se interessou e se entregou pelos seus. O lar se torna um pequeno paraíso na terra porque tudo é feito com decência e ordem, e a fidelidade, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, se tornará a norma. Isso é adição e subtração no cristianismo. Se você não pode adicionar e subtrair, não importa quão sincero seja, sua multiplicação e divisão, trabalho missionário e evangelismo sairão errados. Se um homem falha em suprir as necessidades reais de sua família, ele não é apenas um cristão medíocre, ele é pior do que um descrente. O que é mais repulsivo? Um rato em um campo ou em uma vasilha de biscoitos? O cristianismo precisa ser vivido em casa, que acredito ser o lugar mais difícil para se praticar a vida cristã. Se você não consegue fazer isso em seu lar, nem tente falar de vida cristã a outras pessoas. Mas se você consegue, então chegou a hora de espalhar as boas novas de Cristo ao mundo. Jesus disse: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo." A qual evangelho ele se referiu? Ao evangelho de sua graça. É o evangelho que pode transformar rato em biscoito. Quando você experimenta o poder da graça transformadora de Deus em sua própria vida, você tem algo de valor real para compartilhar. O trabalho do ministério é simplesmente partilhar com as famílias o evangelho que salvou e que salva a mim e a meu próprio lar. É ensinar famílias a como viver acima dos seus instintos. É ensiná-las sobre a beleza das verdades de Deus e alertá-las sobre os astutos enganos do inimigo. Evangelismo é simplesmente fazer pela vida de outros o que foi feito pela sua. É aplicar nos casamentos alheios aquilo que foi aplicado no seu. É mostrar para outras famílias o que surtiu efeito na sua. Essa é a ordem do Evangelho. Como podemos melhorar a igreja se não melhoramos nosso próprio lar? Como podemos desenvolver nossa comunidade se isso não começar em nossa própria família? Não podemos, amigos. Simplesmente é impossível. Não importa o quanto nosso trabalho para Deus fora de casa pareça bem-sucedido. Se nosso tipo de cristianismo ainda mostra seu lado ruim em uma situação comum, especialmente em casa, não vale a pena espalhá-lo ao mundo. O que estamos levando é, na realidade, um mau exemplo e isso desencaminhará outros, apesar de nossa sinceridade. Percebo que alguns podem achar que eu sou contra a propagação do cristianismo e a pregação do evangelho. Sou completamente a favor. A verdadeira questão não é se o cristianismo vale a pena ser propagado. É claro que vale. O que realmente precisamos nos perguntar é: meu tipo de cristianismo, aquele que vive em particular com minha família, vale a pena ser levado aos outros? Essa é a verdadeira pergunta. É nossa pregação motivada por uma genuína caminhada diária com Deus? Ou tornou-se um substituto para essa caminhada e uma conveniente distração em relação às coisas que deveríamos enfrentar e que não sabemos como? Sei que isso é um pensamento perturbador, porque me senti assim também quando o confrontei pela primeira vez. Descobri, entretanto, que questões difíceis, em geral, formam a base para um profundo crescimento pessoal em Deus. Então, não se acanhe por causa delas. Enfrente-as de cabeça erguida. Uma fachada e uma fraude. Lembro-me vividamente de um homem que me procurou em um retiro de fim de semana. Ele não era apenas um ministro.
Era um líder de alto escalão, responsável por muitas igrejas, pastores, empregados e instituições. Ele sentou-se comigo em uma mesa lotada durante o almoço, olhou diretamente em meus olhos e disse: Jim, eu sou uma fachada e uma fraude. Fiquei surpreso, não tanto por suas palavras, mas por sua confissão sincera. Olhei em seus olhos e encontrei uma tristeza honesta. Por que você diz isso? Questionei gentilmente. Quando estou visitando as igrejas, quando estou no púlpito, pareço ser perfeitamente um líder denominacional. Interpreto esse personagem. Sou uma fachada. Sou o que as pessoas esperam que eu seja. Mas, disse espiando sua esposa atrás dele, quando estou em casa não consigo fingir. Assim meu cristianismo é uma fraude. Meus olhos encontraram os de sua esposa e ela apenas balançou a cabeça tristemente. Graças a Deus por homens honestos, pastores honestos e líderes de igrejas honestos, que têm coragem de se olhar no espelho e dizer: sou uma fraude. Deus pode trabalhar com homens assim? Homens, precisamos encarar com seriedade e honestidade esta pergunta. Sou uma fachada e uma fraude? Valeria a pena espalhar meu cristianismo? Essa é uma consideração vital e foi exatamente esse tipo de introspecção que me motivou a fazer mudanças difíceis e vitalmente importantes. Mudanças que me colocaram em oposição às ideias convencionais dos meus companheiros de igreja sobre evangelismo e ministério. Eventualmente, revolucionou não apenas minha compreensão pessoal, mas também minha obra. 30 anos de silêncio. A revolução em minha vida começou enquanto estudava a vida de Cristo. Comecei a perguntar: por que Jesus passou 30 silenciosos anos em casa? Quero dizer, quantos doentes ele poderia ter curado, mas morreram? Quantos corações honestos, mas ignorantes, lutaram por anos com suas perguntas não respondidas? Quantas viúvas enterraram seus filhos sem a intervenção do doador da vida? Porque ele passou tantos anos de sua vida fazendo trabalhos comuns de carpintaria, enquanto as necessidades do mundo eram tão grandes? O que ele estava fazendo? Havia algum objetivo para isso tudo? Com o tempo comecei a entender que o lar de Jesus foi seu campo de treinamento, assim como o meu foi e ainda é para mim. Nele, o Salvador aprendeu a suprir as necessidades de seus pais, irmãos e irmãs. De todos esses anos, sabemos basicamente que ele cresceu em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Esse obscuro período de silêncio foi o tempo de importar. Cristo, nosso perfeito exemplo, importou até estar preparado para exportar. Como gostaria de ter aprendido com seu exemplo. Fala-se muito pouco desses anos de quietude que o prepararam para os 3 anos e meio de ministério ativo. Frequentemente ficamos tão ocupados tentando copiar os anos de seu ministério que nos esquecemos completamente das lições dos anos anteriores, os quais formaram a maior parte de sua vida. Na realidade, Jesus nunca se descuidou de seus deveres familiares por causa de sua grande obra. Mesmo enquanto estava morrendo na cruz, quando o destino do mundo inteiro estava por um fio, mesmo enquanto suportava incompreensível sofrimento mental e físico, ele não se descuidou de suas obrigações filiais. Olhou carinhosamente para o rosto triste de sua mãe, sabendo que ela não entendia por que ele deixava que o matassem. Gentilmente, antes de morrer, praticou um comovente ato de amor filial. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Em meio à maior crise de sua vida, Jesus não se esqueceu de seus deveres filiais.
Ele não disse: mãe, espere até que a crise termine. Ele não se justificou dizendo: mãe, me desculpe, eu não posso cuidar dos seus problemas agora, pois estou carregando o destino de todo mundo. Ou, a dor é grande demais para prestar atenção às suas preocupações. Nem mesmo as agonias da morte fizeram com que Cristo deixasse de pôr a família em primeiro lugar. Ele falou com João, e daquela hora em diante o discípulo a tomou para casa. Jesus não se esqueceu de sua mãe. Isso indica que o lar vem primeiro, depois a evangelização. Conheço muitos homens que fazem o contrário. Negligenciam a esposa e os filhos e dedicam todo o tempo ao testemunho e evangelismo, aos deveres e responsabilidades para com a igreja, pensando estar fazendo uma grande obra para Deus. Quem dera que o lar viesse primeiro, depois a pregação. Nunca mudaremos o mundo se não mudarmos o lar. Se agirmos igual a Cristo, seremos fortalecidos pelo ambiente cristão do lar. E assim poderemos realizar poderosas obras fora dele, como Cristo fez em seus 3 anos e meio de ministério. A verdadeira medida. Entretanto, não são apenas os evangelistas que invertem suas prioridades. Tenho visto muitos homens que se descuidam de seus deveres para com a família por causa de negócios, interesses egoístas ou hobbies. Muitos desses são admirados como líderes em suas igrejas e comunidades, mas a vida familiar é a verdadeira medida de sua masculinidade. A pessoa que você é em casa é quem você é realmente. O jeito como você trata a esposa e os filhos quando ninguém está olhando é a verdadeira avaliação de seu caráter. Nossos filhos, famílias e, em grau menor, aqueles a quem tentamos ensinar, rejeitam o Evangelho não tanto por rejeitarem a Deus, mas pelo que veem ou não em nós. Como disse certa vez Mahatma Gandhi, eu gosto de Cristo, eu não gosto de vocês, cristãos. Vocês são muito diferentes de Cristo. Essa questão o incomoda? Se a resposta é sim, você não é o único. Muitos acham esse conceito difícil de seguir porque as implicações são muito radicais em sua aplicação. Afirmam abruptamente: isso é muito complicado. No entanto, deixe-me explicar contando um episódio. Eu estava pregando esse mesmo assunto na Europa, dizendo que se nosso quartel-general, isto é, nossa casa, está com problemas, não podemos ir para a frente da batalha. Entre os ouvintes estava um talentoso, sincero, zeloso, jovem e atraente casal que havia se dedicado de corpo e alma ao ministério. Na época, eles estavam ministrando estudos bíblicos para várias famílias. Todos os consideravam obreiros altamente eficientes e cristãos fervorosos. Quando o casal ouviu essa simples, mas profunda perspectiva de que o Evangelho deve ser pregado e vivido primeiro no lar e depois no mundo, eles concluíram que tinham um problema. Contaram-me depois: Jim, temos colocado o serviço antes do nosso Salvador. Temos exportado, mas não temos importado. Temos tentado salvar outros de se afogarem no pecado, enquanto nós mesmos não sabemos nadar. Por exemplo, estávamos indo para um de nossos estudos, enquanto discutíamos e brigávamos por todo o caminho. Quando chegamos à casa dos interessados, eles nos receberam à porta. Disfarçamos e eles viram que estávamos sorrindo, como se estivesse tudo bem. Ainda tivemos a coragem de lhes perguntar: estão prontos para aprender mais sobre a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador? Estão prontos para a sua vinda? Tivemos um estudo maravilhoso, biblicamente correto e edificante. Então voltamos para o nosso carro e retomamos a briga bem onde havíamos parado. É assim em sua vida? Se o seu comportamento em casa, na semana anterior, fosse exibido em um telão,
Enquanto você estivesse sentado na igreja ou pregando, dando estudos ou conduzindo seus negócios, você ficaria à vontade? Sua vida prática combina com sua profissão de fé? Borboletas. Aquele casal começou a despertar. Perceberam que tinham sinceramente se enganado quanto a seus deveres. Lembraram-se das palavras de Cristo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Note que o texto não diz aquele que conhece meu Pai, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O casal descobriu que sua conversão ao cristianismo tinha sido embasada em doutrinas e opiniões. Haviam experimentado uma conversão intelectual em vez de espiritual. Assim, seu evangelismo não era genuíno. Era o que chamo de igrejismo ou verdadismo. Era apresentar as pessoas a uma igreja ou a um sistema de verdades, sem ligação com o Salvador vivo. Esse jovem casal analisou sua vida e concluiu que tinha outro trabalho para realizar. Em essência, eles decidiram admitir que eram lagartas e precisavam entrar em seus casulos para cooperar com a metamorfose transformadora de Deus. Quando se tornassem borboletas em casa, poderiam ser novas criaturas em qualquer lugar. É a diferença entre uma lagarta professar e fingir ser uma borboleta e outra ser uma realmente. O genuíno é muito mais convincente. Então eles poderiam encorajar outros a aprender a nadar, a pairar acima das provações e tentações da vida diária. Não eram egoístas ou críticos em relação aos outros. Eles haviam acabado de ter um vislumbre de uma forma nova e melhor de desempenhar seu ministério. Eles queriam voar com suas próprias asas. Houve pessoas que não entenderam e interpretaram mal a decisão daquele casal de interromper momentaneamente o trabalho de dar estudos bíblicos até que suas dificuldades fossem resolvidas e ficaram furiosos comigo. Surgiram boatos por todo o caminho de minha volta ao estado de Montana do tipo: não convide o Jim Homberger para pregar em sua igreja. Ele é contra o trabalho missionário. Ele é contra o evangelismo. Um rebelde. Ao ler este capítulo, você já viu o suficiente para saber que eu não sou contra o evangelismo. Quem disser o contrário estará acreditando em boatos. A verdade é que sou um rebelde, tentando confrontar e combater um erro que está tirando de nossas igrejas a verdadeira fonte de poder. Um erro que quase me enganou. Talvez o esteja enganando e certamente tenha enganado muitos membros de igrejas cristãs e até ministros. Lembro-me claramente de um homem. Ele era naturalmente dotado e talentoso. Havia obtido sucesso em outras áreas da vida antes de entrar para o ministério evangélico. Entretanto, quando o conheci, tornou-se óbvio que havia problemas em seu casamento e que seus filhos não agiam corretamente. Pelo menos um filho estava vivendo com uma mulher com a qual não era casado. Meu coração doía por essa triste situação, a qual é lastimavelmente muito comum entre os líderes. Contei a esse homem a respeito do meu entendimento sobre a prioridade dos pregadores do Evangelho. Primeiro o lar, depois o mundo. E sobre a necessidade de importar antes de exportar. Ele apenas balançou a cabeça perplexo. Jim, você é o único que me diz que estou incapacitado para o ministério. Todos os outros dizem: precisamos do seu talento e habilidades. Veem-me como um reformador em meio a uma igreja secularizada. Ele não estava disposto a reavaliar as prioridades de sua vida e tristemente assistiu à ruína de seu ministério poucos meses mais tarde, seguida de um divórcio.
Ele não é o único que está sofrendo por acreditar que a importância do trabalho que está realizando acabará superando seus fracassos no lar. Acampamento base em ordem. Moisés estava propenso ao mesmo engano, mas Deus o interceptou em seu caminho. Ele estava pondo em prática o plano divino para libertar Israel da escravidão, quando o anjo do Senhor ameaçou matá-lo. Por quê? A razão foi que Moisés negligenciou um conhecido dever em sua família. Ele não havia circuncidado o filho, e Deus não permitiria que continuasse sua missão sem antes cumprir seu dever. Muitos homens não dão a devida importância aos seus deveres familiares, mas são eles que determinam o sucesso ou o fracasso nas atividades fora do lar. Qualquer general lhe dirá que as condições de seu acampamento base determinam os resultados de sua campanha. Ainda assim, o diabo tenta continuamente convencer-nos de que as regras não se aplicam às nossas circunstâncias. Esse nosso inimigo nos diz que as batalhas são muito árduas e as recompensas são poucas. Exagera os obstáculos e nos mantém presos às tradições. Continuamente somos enganados por suas mentiras e intimidações e permanecemos presos a um estereótipo que gera apenas problemas e falhas. Não precisa ser assim. O plano de Deus para priorizar a família é simples e eficaz. Ele trará mais bem-estar para a sua vida do que você pode imaginar. É possível porque Jesus mostra o caminho e sabe os passos que devemos dar. Se você simplesmente ouvir suas sugestões e seguir seu comando, você colherá recompensas que não podem ser comparadas a nenhuma outra. Chocolate, chocolate, chocolate. O aroma do chocolate perfumava o ar antes mesmo de abrirmos a porta. Sally olhou para mim com um olhar preocupado. Enquanto entrávamos na casa de sua mãe, vimos barras de chocolate de todos os tipos imagináveis, esfriando em cada superfície disponível da cozinha, sala de jantar e sala de estar. A mãe de Sally nos recebeu calorosamente. Como vocês podem ver, estive fazendo barras de chocolate hoje. Estou me divertindo muito. Subi a escada espiral para colocar os meninos na cama, enquanto Sally fazia companhia para a mãe. Eu estava chegando ao topo daquelas escadas escuras quando ouvi uma parte da conversa. Olhei para baixo em direção à cozinha e vi a mãe de Sally segurando uma tentadora forma de chocolates na frente de Sally. Vá em frente, disse ela. Jim não vai saber. Esses são seus favoritos. O rosto de Sally ficou pálido e seus olhos se encheram de medo. Sally cresceu em um lar onde seu espírito era continuamente ferido e negligenciado. Suas necessidades emocionais quase nunca eram supridas. Aprendeu a preencher aquele vazio sentimental com comida, especialmente chocolate. Agora que já morávamos nas montanhas havia algum tempo, ela estava aprendendo a controlar seu vício. Você ou alguém conhecido já teve esse tipo de provação? Caso tenha, você pode imaginar como são poderosos os impulsos para render-se, só um pouquinho. Havíamos voltado ao Wisconsin para visitar nossas famílias e oferecermos ajuda ao pastor local com visitas e estudos bíblicos. Tínhamos planejado trabalhar o dia seguinte inteiro e sabia que ele estava contando comigo. Sally e os garotos ficariam com a mãe. À noite e de manhã cedo, enquanto conversava com Deus, eu lutava internamente. O Senhor me dizia: Jim, você vai sair de seu trator e resgatar Sally antes que essa tentação a carregue? Quando seu acampamento base está com problemas, não há nada a fazer na linha de frente. Quando minha Sally está lutando contra uma forte tentação, meu acampamento base está em perigo.
Já havia me comprometido com o pastor. Meus compromissos não seriam mais importantes que as lutas pessoais de minha esposa? Ela não deveria ser capaz de lidar sozinha com essa situação? Não seriam esses estudos bíblicos mais importantes que algo insignificante como chocolate? Às 9h30 alguém bateu à porta. O pastor me cumprimentou alegremente. Você está pronto para ir, Jim? Pastor, eu sinto muito, mas não posso sair hoje. O quê? Eu realmente estou contando com você. O que está acontecendo? Bem, pastor, quando seu acampamento base está em perigo, você não pode ir para a linha de frente. Minha cela está lutando com uma grande tentação e preciso ficar a seu lado hoje. Deus tocou profundamente meu coração. Acredito que Ele também proverá exatamente o que você vai precisar hoje. Célia ouviu a conversa e quando me virei, lágrimas corriam por seu adorável rosto. Você vai ficar comigo? Estou ao seu lado, querida. Enfrentaremos isso juntos. E foi o que fizemos. Quando via que a tentação crescia, os garotos e eu a levávamos ao parque para brincarmos de estátua. Corram atrás da mamãe, meninos, corram e a peguem. Trabalhamos juntos naquele dia e Célia se libertou do chocolate. Conseguiu porque meu amor tornou tangível o amor de Deus para ela. O brilho da vitória em seus olhos e a alegria transbordando de seu coração tornaram meu acampamento base um paraíso. Homens, quais são os tratores que ocupam nosso tempo e atenção enquanto nossos amados agarram-se ao fino galho do salgueiro e as correntezas lamacentas da vida tentam levá-los? Não vamos esperar mais. Vamos largar nossas tarefas agora e correr para o canal, para salvar a vida de nossos meninos e meninas. Vamos proteger a garota com a qual nos casamos. Passo a passo, podemos juntos tirá-los do buraco.